Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Aberta e apresentador do programa Spot Show que já está há 3 anos no ar, sempre trazendo muita notícia, sempre trazendo convidados maravilhosos para a gente poder se inspirar e praticar cada vez mais esportes aqui. Hoje nós vamos estar contando com a nadadora Bettina Lochater, atleta do Esporte Clube Corinthians Paulista, que vai estar contando a sua história daqui a pouquinho para a gente, pessoal. Eu vou fazer aqui a conexão com ela para a gente ter papo. Ela, que foi medalha de prata no Mundial, no Campeonato Mundial Militar, ela que é campeã brasileira de maratonas aquáticas 2015, 2018 e 2019 e já está dividindo a telinha comigo. Seja bem-vindo, Bettina. Oi, tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigado você, prazer conhecê-la pessoalmente agora, né? Pessoalmente não, né? Mas pela telinha aqui dividida conosco aqui. Tá bom? Muito obrigado por aceitar esse convite aí, de você poder contar um pouquinho a sua história aí. Com certeza vai inspirar muitas pessoas aí, todo mundo que conhece o Cuca Beta e quem não está conhecendo agora o Cuca Beta. Tá ok? Ok, maravilha. Vamos lá, então. Vamos lá. Betina, conta para nós como e aonde você iniciou a natação, né? E se tem alguém especial da família aí que te incentivou nesse início de carreira? Oi, tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Tô. É, travou. Oi? Sim, tô ouvindo. Sim, pode falar, pode falar. Não, porque tinha travado aqui, mas voltou. Agora tá tudo certinho, tá tudo certinho. Tá me ouvindo? Só esperar um pouquinho a Betina aqui, gente. Deu uma travadinha aqui. Vamos lá, novamente, tentar. Sejam todos muito bem-vindos aí, quem está chegando agora. Agora sim, sim. Tá me ouvindo, Betina? Estou ouvindo. Tá. Agora tá ok. Então conta pra gente, conta pra gente como é que você começou aí, né, na natação, né? E se teve alguém especial da família que te incentivou esse começo? Eu comecei a nadar com 5 anos e os meus pais foram os meus maiores incentivadores. Eles sempre acharam importante praticar esporte. Desde criança, eu e minha irmã, a gente fez vários esportes, não só natação, para experimentar um pouco de tudo. E a gente sempre gostou muito de nadar e da água, da piscina, do mar. Então foi uma evolução assim bem natural para a gente começar a praticar mais sério a natação e participar de competições. E eu continuei até hoje, mas a minha irmã ela foi até o júnior competindo e participando de tanto de provas de piscina quanto de águas abertas. E então os meus pais, assim, que foram os nossos maiores incentivadores, achavam sempre importante a gente praticar esporte e a natação, mais importante ainda, por uma questão de sobrevivência, de ter que aprender a nadar. Então foi uma coisa sempre natural, eles nunca impuseram nada, impuseram a gente a ter que competir e obrigaram a nada, a gente que sempre quis praticar esporte e continuar na natação. Que bacana, muito bom, muito bom. Galera, quem quiser mandar pergunta para a gente aqui, né, a gente triangular aqui, conversar junto com a Betina também, pode mandar sua pergunta aqui, a gente vai ter o maior prazer de a gente poder estar respondendo aí. Betina, para quem não te conhece, você nasceu no Rio Grande do Sul, você é gaúcha, né? Sim, gaúcha. Legal. E você começou aonde a nadar, nos primeiros clubes que você começou a participar? Aprendi a nadar em academia, né? E aí depois eu fui para um clube maior, que foi o Grêmio Náutico União, onde eu comecei a competir e me destaquei nas categorias de base. Foi no Grêmio Náutico União de Porto Alegre, né? Minha família mora lá até hoje e eu que já passei por alguns outros clubes de outros estados também, mas comecei no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Bacana, galera. Muito bom. Um abraço para a galera de Porto Alegre, que eu sei que tem bastante gente de Porto Alegre que segue o Cuca Beta, né?
aqui. Amanhã nós vamos estar conversando com mais uma gaúcha, nós vamos estar conversando com a jornalista e criadora do perfil Natação Feminina, desculpa, Esporte Feminino Oficial, a jornalista Liana Coelho, gaúcha, aí de Porto Alegre, pessoal. Então, não perca, vai ser bem legal a conversa aí. Quem gosta de esporte feminino vai adorar, que ela faz um trabalho excelente. Betina, fala uma coisa, a partir de que idade que você começou a participar de provas de maratonas aquáticas? Você se destacou, né, assim, os últimos anos aí, né? Não só os últimos anos, né, vamos dizer assim, mas chegou a nadar 2 mundiais, né, pelas maratonas Sim. aquáticas, né? Então, conta pra gente, quando foi que você começou a participar das maratonas aquáticas? Eu comecei tarde, digamos assim, porque o meu início foi provas de piscina. Eu nadava até o júnior, provas como prova principal 200 e 400 metros livres. Eu tive uma experiência no Infantil 2, que eu nadei uma prova no Rio Grande do Sul, que teve uma etapa do Circuito Brasileiro de 10 quilômetros. Eu era Infantil 2, então eu tinha de 14 para 15 anos. Não, eu tinha 14 anos, de 13 para 14 anos. E fui bem, ganhei a prova na minha categoria, mas não era o meu foco de treinamento e também foi só essa vez. E aí eu fui passar a me dedicar às provas de águas abertas e treinar especificamente para as maratonas aquáticas. Eu já era sênior, então foi em 2010, que foi o ano que eu fiz todo o circuito brasileiro. Aí no ano seguinte eu já fui convocada para a seleção e aí passei a disputar as provas de maratonas aquáticas com foco como foco do meu treinamento. Mas antes disso, eu tinha como principal prova 200, 400 livre e fui campeã brasileira em todas as categorias nessas duas provas. Até 100 livre eu nadava também. Então, eu fiz uma mudança bem grande, assim, de estilo de prova na última década, assim. Então, tá. Olha, vou até já pegar uma pergunta aqui da Sofia aqui. A Sofia está perguntando para você se você gosta A de Sofia é uma treinos. linda, ela treina comigo lá no Corinthians e ela sabe que eu não gosto muito, Eu já. que eu, que eu prefiro os treinos mais longos, mais rodados. Mas é uma coisa que eu tenho incorporado bastante no meu treinamento agora, principalmente porque o meu foco está voltando a ser as provas de piscina, né? A prova de 1.500. Então, o meu treino desde que eu fui para o Corinthians em 2019 aumentou muito o que eu faço de intensidade, velocidade. E no início eu tive, claro, muita dificuldade até meu corpo adaptar, porque eu estava muitos anos num programa de treinos de águas abertas, de longas distâncias, com pouca intensidade. E então eu tive bastante dificuldade, mas aí um corpo foi adaptando e eu tive uma grande melhora nos meus tempos, graças a essa mudança de estilo de treino. Que bacana, que bacana. Essa é muito legal, né? Você está mostrando aqui uma capacidade de resiliência tremenda, né? Como é que é? Isso eu até perguntei, né, para a Viviane, né? Mandar um beijo para a Viviane, que esteve aqui com a gente umas 2 semanas atrás, né? De mudar a chavinha, né? De você, de repente, você está planejando uma coisa, está lá, talvez buscando uma vaga na maratona aquática, aí pelo modelo de classificação isso é interrompido, né? Você não consegue a vaga, e você tem que mudar para a piscina porque existe uma outra possibilidade. Me explica um pouquinho como é que fica a cabeça do atleta ou como você trabalha isso, né? Porque, assim, eu acho que para todo mundo que está aqui fora, né, acho que isso é uma das características sensacionais do atleta, que é o poder de resiliência, né? Sim, com certeza. O meu treinamento tem um pouco de tudo, né? Por isso que eu consigo nadar tanto as provas longas quanto as provas no Troféu Brasil, né? Com a principal competição da natação brasileira hoje. Eu nado até provas de 400 metros. Então, eu nado de 400 a 1.500 na piscina e a prova de maratona, que nos últimos anos tem acontecido, né? No Troféu Brasil, no Maria Lenk. Então, como o nosso treino, a programação é feita para que a gente consiga nadar todas essas provas. Perfeito. O treinador faz todo o planejamento para que isso seja possível, né? Hoje você está sob os cuidados de quem, Betina?
do Paulo Augusto, o Grande PA. técnico do PE, o PA do Corinthians. Isso, o grande Paulo Augusto que esteve aqui com a gente também, contando a história dele. Natação Peixinho, nossa escola tem maior orgulho dessa menina. Muito bem. Vamos lá, passando aqui. Betina, conta uma coisa pra gente. O que te chama mais atenção, né? O que você mais gosta aí das provas de maratonas aquáticas? A grande diferença que eu sinto das provas de piscina para maratona aquática é o ambiente da maratona aquática não é nem um pouco controlável, né? A gente está à mercê da natureza e isso, de certa forma, é um desafio a mais, mas é uma coisa que eu adoro. Eu adoro o contato com a natureza, estar tá nesse ambiente aberto. É, cada prova é única, vai ter lá um tipo de vento, um tipo de corrente, um tipo de se é mar ou se é água salgada ou se é água doce, tudo o atleta tem que ter essa capacidade de se adaptar, então exige né, essa agilidade também de tomada de decisão, porque muitas coisas acontecem durante a prova e um atleta consegue interferir na prova do outro, que normalmente na piscina não acontece, né? Cada atleta nada na sua raia. Então, na maratona tem contato físico entre os atletas, tem alternância de ritmo, e isso é um desafio para todo mundo da maratona aquática que pratica esse esporte. Muito bom, muito bom. Olha, chegou uma pergunta aqui da Yoga Marina Godoy aqui. Eu até estava lendo aqui um pouquinho antes de fazer para você. Eu lembro que uma vez eu até falei para um atleta meu, né, fazer yoga. Ela está perguntando aqui como o yoga te ajuda, né, como atleta. Eu tenho praticado as práticas né, de yoga, principalmente agora nesse período de quarentena, é uma coisa que eu intensifiquei. Me ajudou bastante a melhorar duas coisas, né? Fisicamente, a minha mobilidade, flexibilidade, eu já senti bastante diferença. Eu já fazia alguns exercícios do yoga, que a minha preparadora física no Corinthians, ela já passa, né, normalmente alguns exercícios que vêm do yoga, né? Algumas exercícios tanto de respiração quanto de mobilidade. E aí, quando eu comecei a fazer isso com ainda mais regularidade, eu sinto que ainda melhorou. E também a questão mental, né? De concentração, de respiração, de olhar para dentro, de se acalmar, principalmente nesse período que a gente está né, vivendo, que é mais estressante, mais cheio de incertezas, e isso traz um estresse emocional muito grande para todo mundo, não só para os atletas. Então, o yoga e as práticas do yoga, a meditação também ajudam muito nesse sentido. Você já conseguiu voltar aos treinos, Betina? Eu já voltei, sim, não no Corinthians, né? Porque Sim. ainda lá em São Paulo o número de casos e a situação, né, dos protocolos ainda não proporcionou os atletas do clube ainda voltarem aos treinos, mas durante esse período eu fui assim meio nômade, sabe? Eu ia para lugares que estavam melhores, estavam já liberando piscinas e centros de treinamento, eu pegava e ia para lá, treinava, né? O meu treinador mandava os treinos e eu treinava. Então, eu tô 5 meses assim, treinando, né? Quando é possível, treino nas condições que eu tenho, onde é possível treinar, né? Fiquei um tempo em Porto Alegre, que é a minha família, né, mora lá e aproveitei para ficar com eles. Aí já vou, agora já estou em São Paulo, estou no litoral de São Paulo também treinando, que aqui a situação já está mais controlada e tudo mais. E então eu estou assim, buscando alternativas assim, para me manter ativa, me manter treinando e cuidando da minha saúde também, né? Que é o mais importante. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Esse é o retrato, né, galera? Vocês que estão aí acompanhando aí, né? O atleta, né, não pode, né, parar, mas assim, essa questão nômade aí realmente é um fator, né? É um fator que muitos atletas, infelizmente, tiveram que se adaptar, né, a fazer todo esse tipo de trabalho. Betina, me conta uma coisa. Você é atual recordista da travessia
Leme Pontal, 8 horas e 54, em 18 de outubro de 2018, né, que você conseguiu essa façanha. Conta para nós um pouquinho como foi essa experiência de nadar, né, e estabelecer esse recorde aí nessa prova. Foi incrível. Foi a maior distância que eu já nadei, o maior tempo também nadando. Eu fiz uma preparação super consciente, né? Programei tanto meus treinos para essa prova, tanto lá como seria o dia, né? As alimentações. Testei tudo antes, né, para que não fosse uma novidade lá na hora. Então, um mês antes, eu fui para o Rio também, fiquei lá uns dias, treinei no percurso, treinei à noite, porque uma das dificuldades dessa prova é que a largada é à noite. Então, eu nunca tinha nadado no mar, em alto mar à noite, eu não sabia como que era, então testei isso também. E foi maravilhoso, assim, deu tudo certo. É uma prova, lógico, super desgastante, é um desafio mesmo, desafio, mesmo para mim, que tinha uma condição de treinos, né, e já estava acostumada com as provas em águas abertas, as maratonas aquáticas, foi um grande desafio, mas eu concluí, assim, com sucesso, bati o recorde, fiquei muito feliz. Não, sensacional. Isso é uma prova que está crescendo muito aqui no Brasil, né? Cada ano, acho que agora não com a pandemia, mas a cada ano vem tendo um maior número de participações, né? E assim, você Sim. que é atual recordista dessa prova, qual a dica que você pode compartilhar para o pessoal que queira, né, participar e tentar fazer a travessia Leme-Pontal? Eu acho que a primeira coisa é preparação. A palavra é preparação. Você tem que procurar um profissional para te orientar, né? Se você não tem um professor de educação física que tenha um conhecimento específico com esse tipo de prova, né? De longas distâncias, isso é importante porque ele vai fazer um planejamento para você de treinos para que você consiga suportar essa distância de 36 quilômetros e também se organizar, né? Organizar ali as hidratações, ver ir com um nutricionista, ver o que você pode colocar, o que é bom para você, né? Esse profissional nutricionista vai poder te auxiliar nesse sentido, né? De tanto em tanto tempo você vai ter que parar para ou hidratar ou para comer, testar tudo isso antes do dia da prova, logicamente, né? Porque não vai inventar nada na hora para fazer. Programar tudo certinho, né? A questão do barco, dos dias que vai ficar lá no Rio, se a pessoa é fora do estado do Rio de Janeiro, então programar os custos, logicamente, né? De hospedagem, alimentação, passagem aérea, ou a inscrição da prova, tudo isso tem que ser feito com bastante antecedência. Muito bom. Então aí, galera, você que quer ir tentar fazer a travessia Leme-Pontal no Rio, aí a Betina, que é recordista aí da prova, né? 8 horas e 54 minutos. Ou eu estou olhando para a minha cola, senão eu vou errar aqui. Então, você já pegou aí algumas dicas aí. As dificuldades maiores da prova, quais foram? Foram nadar à noite para você, Betina? Ou teve outras? Temperatura da água, alguma outra coisa que você queira assim compartilhar? Acho que a maior dificuldade é a distância mesmo, sabe? Porque Ah, chega uma hora que o seu corpo tá muito desgastado, cansado, e ainda falta ali, pelo menos, eu comecei a sentir muita desconforto, né, muscular e cansaço, é. depois ali dos 20 quilômetros. Então, ainda faltavam mais de 15 quilômetros para terminar a prova, né? Então, é uma sensação que, lógico, eu já esperava que ia acontecer, né? Estava tudo dentro do esperado, Uhum. mas é um jogo mental com você mesmo, assim, de suportar essa dor, suportar o cansaço, continuar acreditando e foco no que você tem que fazer, no seu ritmo, nas braçadas, na técnica, é, né, pensar no trajeto, no barco, Sim. né, nas alimentações. Então, o mais difícil é realmente esse o esforço mental que você tem que ter. Eu passei um pouco de frio, eu lembro que
não estava assim tão frio. Eu peguei água de 21 a 23 graus, mas chegou ali uma hora que o desgaste físico era grande e eu lembro de ter essa sensação de estar com frio durante a prova. Mas não foi nada absurdo, não. Era uma coisa que estava bem controlada. E a questão de nadar à noite, como eu tinha já testado isso e para mim foi tranquilo, também não fiquei pensando assim. O problema é que quando você nada à noite, você fica imaginando coisas, né? Como você não está vendo o que está ali embaixo de você, ou então a dica é concentrar no que você está fazendo, nas braçadas, no barco, e não ficar imaginando o que está em volta ali, porque você não está enxergando nada. Não, fantástico. Eu vou até compartilhar uma experiência contigo. Em 2000, eu tive no Havaí, disputando um campeonato amador de maratonas aquáticas, né? Que era junto com... Antigamente tinha um campeonato só de maratonas aquáticas, um mundial só de maratonas aquáticas. Depois foi incorporado dentro dos jogos, né? Do Mundial de Esportes Aquáticos. E em 2000, a gente foi para o Havaí, então um dia era o profissional, né, o pessoal de elite, e outro dia era o amador. Então eu nadava as provas do amador. Tinha uma amiga nossa, muitos anos já experiente, né, um beijo para ela, para a Sônia, e ela virou no meio da assim, o primeiro dia que nós caímos na água lá em Waikiki, ela já entrou e saiu da água. Eu falei, nossa, Sônia, o que foi, né? Ela falou, cara, não vai dar. Eu falei, como não vai dar, Sônia? Água quente, linda, transparente. Aí ela falou, esse é o problema. Eu tô vendo fundo. Eu falei, mas é ótimo que você tá vendo fundo. Não, não é ótimo. Tem pedra, tem peixe. Enfim, depois ela foi, nadou muito bem as provas. Mas isso eu não esqueço nunca, que foi feito ao contrário dela poder ver. Ela falou, Marcelo, é muito melhor imaginar do que ver, para mim, no Olha, caso dela. Mas foi uma experiência muito legal. Eu sempre gosto, né? Porque é ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, né? é totalmente o contrário do que, assim, Do- eu normalmente acontece comigo. não, acho que com Quando eu tô vendo, eu tô 90. bem mais tranquila. Exatamente, né? Exatamente. A gente já, quando a gente já encontra aquele, infelizmente, aquele saco plástico ou algum Leva o susto, copinho, né? a gente já toma um susto, né? A gente já quase infarta, né? Então, imagina. Mas tudo bem. Gente, estou aqui com Bettina Locher, né? Gente, sensacional o papo aqui. Fique com a gente, pega o aviãozinho aqui, dispare para o amigo aqui, chame ele. Né? A gente tem mais aí pelo menos uma meia hora, a gente vai bater um papinho aqui. Tem muita coisa, muita história legal dela aqui para dividir com você e inspirar você com certeza aí na volta aí da sua atividade física, né? Ou você quiser fazer uma prova de maratona aquática, você já viu que tem bastante história, a Bettina para dividir conosco aqui. Bettina, você teve presente em dois campeonatos mundiais, em 2015 e em 2017. Conta para nós um pouco dessa experiência de Correto. participar de dois mundiais, né? Foi incrível, né? Os campeonatos mundiais só perdem importância para as Olimpíadas, né? Então é uma competição fortíssima. Os melhores atletas do mundo estão nessa competição. E eu estava lá, né, participando, competindo, representando o meu país. Foi uma honra muito grande. Fiz o melhor que eu podia. Em 2015, eu ainda estava tendo as minhas primeiras experiências internacionais na maratona aquática. E então foi uma competição assim de muito aprendizado, né? Era tudo muito novo para mim. Em 2017 eu já fui com uma bagagem maior e aí eu acho que eu consegui executar o que eu fui fazer de uma forma mais consciente e com uma experiência muito maior que eu pude desempenhar melhor também. Bettina, você falou uma frase aí que foi muito importante agora que você falou, né? Eu acho que é uma coisa que a gente, principalmente quando é ano de Olimpíada, eu vejo muitos atletas que nem você que sofrem com a imprensa, né? Tomara que a nossa convidada não esteja nos ouvindo agora, de amanhã, né? Que ela é jornalista, mas com todo respeito, muitas vezes vocês acabam sofrendo. Porque fora a pressão de já estar lá numa prova, de performar, né? Você vai para uma prova como um Mundial, uma Olimpíada, você tem que buscar a sua melhor performance da vida, né?
Então, naquele dia, naquele instante lá. Fora isso, muitas vezes a gente ainda pega, né? E a gente pega alguns jornalistas escrevendo, né? Ah, mas ela foi muito mal, ela né, talvez não devesse ter lá, ou foi o último, né? Muitas vezes interpretando que ele foi o oitavo numa final, e não o oitavo, foi o último, né? Ainda a gente pega muitas coisas escritas assim na imprensa. No, me fala uma coisa, é muito importante o atleta ir para um evento importante, como o Mundial, né? E ele passar por esse processo de aprendizagem, ou seja, ter dificuldades, né? Naquele momento. É importante formar essa casca, não é não? Com certeza, né? A gente primeiro vai. A experiência é importante para quando a gente conseguir chegar num nível maior, poder disputar de verdade, né, com os grandes atletas. Se a gente não tem esse primeiro contato, acaba chegando lá muito, não sei, talvez deslumbrado ou inseguro. Então, essas experiências são importantes para autoconfiança, para chegar lá com uma bagagem maior, especialmente na maratona aquática, que tem muita interferência e cada prova é única. Então, se você não tem muita experiência, acaba que não tem muita bagagem para tomar uma decisão baseado em quê? Né? Se você não teve outras experiências. Então, quando você tem outras experiências, você consegue tomar decisões melhores na hora da prova, na hora ali do nervosismo, porque você já passou por aquilo. Então, com certeza. Eu sempre tive uma relação boa, assim, né, falando da imprensa, que você citou, uma relação boa com a imprensa, com os meios de comunicação, nunca fui mal interpretada em nada de que eu disse, mas às vezes acontece, a gente né, ouve aí bastante atletas que são mal interpretados, ou então não conseguem se expressar da maneira correta. Eu não lembro de nenhum episódio assim que tenha acontecido comigo. Não, eu falo isso assim, porque não por maldade acho, do jornalista, eu acho que muitas vezes mais por falta de uma informação, né? Ou até qual o objetivo daquele atleta ou daquela modalidade, o que já espera de resultado, né? Porque muitas vezes a gente sai aqui do Brasil já com uma esperança, né? De resultado, né? Uma meta, vamos colocar assim, e um sonho, né? De performar até melhor. Eu, pelo menos, imagino isso. E conversando com outras modalidades não tão famosas, que nem a natação chega a ser até perto de outras modalidades muito mais famosas. E muitas vezes o atleta está indo lá realmente para isso que você falou naquela frase. 2015 foi um ano que eu fui lá e aprendi, né? Aprendi muito, foi um ano de aprendizagem. E muitas vezes a gente não é considerado isso, né? Então, quer dizer, a gente precisa cada vez mais passar informação para o jornalista e a gente também ter essa noção que é muito difícil, né? A gente chegar já no primeiro mundial e a gente já conseguir performar de uma forma assim de ganhar medalha, enfim, isso em qualquer modalidade, Sim. né? Isso então é muito importante a gente sempre falar. Vamos lá. A Sofia, ó, tira só a dúvida. A travessia Pontal Leme você fez sem roupa de borracha, né? Sem roupa de borracha, só com maiô, de Isso maiô. aí. Isso aí, porque lá, galera, tem uma outra categoria que é com traje. Então tá, então tá respondido Isso. para a Sofia aqui. Ah, o Marcos aqui, minha companheira de Forças Armadas, daqui a pouco ela vai falar, né, um pouquinho Ah, da história dela, que ela é terceira sargento, gente. Terceira sargento tem o apoio do Exército? do Exército, Exército Do Brasileiro. Exército. Exército. Me deu um branco aqui, eu falei, gente, eu acho que é do Exército. Muito bem, deixa eu ver o que mais aqui nós temos. O Marcos, aqui, atleta incrível, pessoa super simples, uma monstra nas águas, gente. Isso aí, galera, muito bom. Obrigado por todos vocês que estão aqui, professor Caio Graco, professora Obrigada, Mariana obrigada. Pires, lá de Belo Horizonte, do Minas Tênis Clube, conosco aqui. Muito bom, gente. Muito bem. Ah, deu uma travadinha, galera, segura aí. Voltou. Tá me ouvindo? Betina? Oi, agora estou te ouvindo. Agora tá me ouvindo. Muito bom.
Muito bom. Betina, conta uma coisa. Você já falou um pouquinho que você é nômade, né? Você já, nesse período agora, você foi extremamente nômade aí. Mas assim como jovens nadadores se transferem, né? E a gente sabe que é uma fase de transição quando a gente muda da nossa cidade, do nosso estado, né? E vai para outro lugar, né? Como foi para você fazer essa transição, né? Sair de Porto Alegre e ir para outra cidade, para outro clube, né? Talvez outros costumes, né? Como é que foi? Conta um pouquinho, porque eu acho que é muito importante, que esse é um momento importante, principalmente para a natação, né? Quando o atleta ele tem que sair da sua cidade e vai para uma outra cidade. Sim, isso aconteceu duas vezes na minha carreira, né? Em 2011, eu fui a primeira vez para o Corinthians, assim, então eu tinha 20 anos, não era tão nova assim, né? Porque às vezes tem atletas bem mais novos que acabam saindo de casa em busca do sonho, de competir, de treinar e competir em condições melhores. Eu tinha 20 anos quando eu fui para São Paulo a primeira vez. Foi uma experiência enriquecedora. Fiquei mais independente, logicamente, tive que me virar sozinha para inúmeras coisas. Teve um processo de adaptação à cidade, adaptação ao novo clube, ao novo treinador, aos novos métodos de treino, à equipe. E tanto da vez que eu fui em 2011 quanto agora em 2019, eu consegui passar por tudo isso e ter bons resultados, né? Melhorar e alcançar os meus objetivos, que eram evoluir na natação. Que bacana, muito bom. Então aí depoimento da Betina, galera, né? Porque a gente sabe que infelizmente é uma realidade. Chega algum momento a gente precisa sair do nosso clube, seja por uma proposta melhor, seja para a gente poder buscar algo que a gente deseja, algo da gente treinar com gente mais forte do nosso lado, enfim. Sim. Eu N estava situações. insatisfeita onde eu estava e que achava que eu tinha condições de evoluir mais e que eu não estava tendo as condições que eu merecia onde eu estava. E então, em vez de ficar sentada reclamando e chorando e enfim, né, eu fui atrás do meu sonho, fui atrás de novas oportunidades de melhorar, né? Conversei com vários clubes e identifiquei no Corinthians a melhor opção para mim. Eu já conhecia o trabalho do PA, já conhecia o clube, né, por já ter competido e treinado em 2011. Então, eu fui atrás disso, acreditei no trabalho, acreditei que ia dar certo, e aí a adaptação foi super rápida, tanto que em abril, eu fui para o Corinthians em abril de 2019, em janeiro de 2019, e em abril eu já competi o Troféu Brasil, o Troféu Maria Lenk, e fiz os meus melhores tempos da minha vida, assim. Então foi super motivador de ver que o caminho era esse mesmo, que eu acertei na minha decisão e aí só colher os frutos e continuar trabalhando muito. Você está me lembrando muito uma conversa que eu tive alguns dias atrás com o Negueba, jogador de futsal do interior do Paraná, que, até dar os parabéns para ele, foi transferido para a Europa. Ainda ele não pôde me falar qual é o clube, mas parabéns, porque aqui ele relatou que era um sonho dele chegar a jogar na Europa e ele está indo para a Europa jogar. Né? Viajou agora sábado e está indo para a Europa, mas ainda não me contou. Mas tudo bem. Depois ele vai me contar para onde ele vai estar jogando. Uhum. Me conta uma coisa. Ele falou uma coisa de você que que ficou muito forte na conversa com ele, do atleta saber identificar. Espera só um pouquinho que travou, gente. Eu não sei se ela está me ouvindo. Oi, está me ouvindo, Betina? Betina, Oi, tá? sim. Tá me ouvindo? Então, ele comentou aqui na live que era muito importante o atleta ele identificar a oportunidade e não perder essa oportunidade, né? Como se fosse um ônibus que estava passando na frente da sua casa e você tem que entrar naquele momento, naquele ônibus. E você já vem eu estou sentindo isso. Você sentiu que você não estava rendendo tanto lá num outro clube, você já resolveu
buscar um outro clube que atendesse às suas necessidades. Agora, na pandemia, você também falou, gente, eu preciso encontrar um lugar que exista uma bolha, vamos colocar assim, e que eu possa também estar treinando. Esse protagonismo sempre foi marca sua, Betina, de buscar as coisas assim? Acho que sim. Eu nunca esperei nada assim de outras pessoas, no sentido de que se eu decidia que era aquilo, se eu acreditava que eu podia, que eu tinha essas condições, eu não ficava esperando pelos outros. Claro que tudo que eu conquistei não foi sozinho. Eu tive sempre o apoio dos meus treinadores, da equipe multidisciplinar que trabalhava comigo, na minha família, sempre tive, né, essa estrutura por trás. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre soube que a natação é um esporte individual e eu não podia ficar dependendo de ninguém, assim. Se eu tenho os objetivos que eu tenho, a única forma de chegar neles é com muito trabalho e correndo atrás. Não adianta ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu. Isso nunca vai acontecer, né? Eu tenho total convicção que a gente que faz o nosso caminho, assim, que faz as oportunidades surgirem e os nossos sonhos só se tornam realidade com muita atitude, determinação, né, não tem nada assim que vem de graça, né, milagres e coisas fáceis na vida, assim. Então, é muito uma coisa a gente mesmo. Sensacional, turma. 20 horas e 37 minutos, talvez o grande insight desse bate-papo até agora. Aí, então, galera, você que é atleta aí, ó, ouviu o que a Betina falou, presta atenção, dá uma balançada no filtro aí, porque realmente é uma coisa muito importante. Que ela acabou de falar, de não ficar esperando, né, as outras pessoas e correr atrás do seu sonho. Isso é muito importante. E vai Parabéns, ter viu, muita Betina? gente que vai falar aquilo lá que você não consegue, que você não é capaz, que acha que você tem que desistir, mas eu acho que cada pessoa sabe o seu potencial, sabe onde quer chegar, sabe se tem condições de realizar o seu sonho ou não. Não tem, ninguém pode te dizer o que você é ou não capaz de fazer. Se você acredita, vai até o fim nisso, assim. E nunca é tarde para realizar nada na vida, sabe? Eu tenho 30 anos e estou ainda correndo atrás do meu sonho olímpico e vou continuar, sabe? Então, é, essa é a mensagem que eu dou, assim, nunca é tarde para ser o que você quiser ser na sua vida e realizar o sonho que você tiver que queira realizar. Muito bem, muito bom. Olha, sensacional, sensacional isso que você falou, sensacional. Eu fico muito feliz de ouvir isso de você. Realmente, assim, eu acho que é impactante você falar isso. Eu acho que é um chacoalhão para todo mundo aí que correr atrás do seu sonho, seja dentro da água, seja dentro das quadras, das pistas aí. Eu acho que é essa mentalidade aí, né? E por isso que ela é tricampeã brasileira, por isso que é medalhista de prata no Mundial Militar, porque tem isso embutido nela. Você falou da preparação da equipe multidisciplinar, e eu te pergunto, né, se você tem algum tipo de trabalho psicológico, até uma pergunta do professor Caio Graco aqui, se você faz algum trabalho psicológico antes das provas que você participa. Eu faço um trabalho com a Larissa Zink, da Neuroesporte, que é um trabalho de coaching mental, né? Um trabalho de fortalecimento, usando várias técnicas, estudos científicos que, né, me ajudam a manter mais o foco, manter motivado, manter concentrado e estar mais preparada na hora da competição para ir lá e executar tudo que eu treinei nos treinos, fazendo a competição com maior tranquilidade e, e serenidade, assim, né? Ir lá e só colocar em prática tudo que foi treinado. E esse trabalho mental me ajuda bastante nessa hora, na hora H, assim, da competição. Larissa, qual é o sobrenome? Zinc, Larissa? zinc, Larissa Vink, muito bem. Da Neurosport, é isso? neuroesporte.
Neuroesporte. Então tá bom, galera. Aí fica, Ela fica o trabalha com recado da. vários atletas, de alguns da natação, mas também do vôlei e outro basquete, acho que também. Esportes coletivos e esportes individuais também. Muito bem, muito bem. Uh, Betina, conta uma coisa pra gente, né? Você já falou que você já ficou meio que nômade aí durante a pandemia aí, né? Como foi para Sim. você, né? Quando começou a pandemia, né? E na sequência logo veio o adiamento dos Jogos Olímpicos, né? Porque estava todo mundo naquela ansiedade, né? Tava todo mundo com a agenda bonita, né? Você, com certeza, avisando o Maria Lenk que ia ser no final de abril. A gente aqui do Cucabeta com um hotel já para ir cobrir o Maria Lenk. A gente com passagem comprada para o Sul-Americano de natação também. A gente... Não, Eu foi uma... também ia para o Sul-Americano. Você também ia para o Sul-Americano. Então, Também. você vê? Não, mas de repente você já ia me ver lá e não ia querer bater papo hoje comigo. Então tá ótimo, tudo bem. Superamos isso. Brincadeira. Me conta uma coisa. Como é que foi, né? Como é que foi você encarar esse adiamento dos jogos de uma hora para outra, né? Postergar mais um ano, né? Como é, como é que foi, né? E você já explicou agora que você já está voltando aos treinos, né? Então eu queria saber como é que está sendo essa volta, se você está voltando até melhor do que você imaginava. Eu nunca imaginei isso. Acho que ninguém nunca imaginou, né? Ninguém, Uma coisa ninguém. dessa proporção, né? Os primeiros casos, ainda o primeiro caso no Brasil e os primeiros casos aqui na América do Sul, eu estava na altitude, eu estava em treinamento de altitude no México, foi ali no final de fevereiro. E a gente lá estava tranquilo, não tinha nenhum caso ainda no México, né? Ainda estava muito na Europa e vindo lá da China. E para a gente ia continuar tudo normal, né? Ia voltar para o Brasil, ia continuar os treinos, ia ter as competições que estavam marcadas. E aí o tempo foi passando, a gente voltou para o Brasil, começou a aumentar o número de casos e mortes, e aí ali pelo início de março já tinha a possibilidade de parar os treinos, de fechar tudo, e aí, né, a gente ficou nessa incerteza na questão da Olimpíada, se ia se manter a seletiva na data que estava programada, que era abril. O Sul-Americano, a gente recebeu a notícia que tinha sido cancelado, que ia ser antes, ia ser em março, então a gente não ia nadar o Sul-Americano, provavelmente ia ter que parar de treinar logo em seguida, e a seletiva, a gente não sabia se ia ter ou não, as Olimpíadas, se ia ser adiado ou não. Ficou muito nessa dúvida. Foi um período bem desgastante emocionalmente, né? Porque a gente já estava super preparado para competir em alto nível, já tinha feito toda a preparação, altitude, né? Toda a rotina super dura e desgastante, a gente tinha passado por tudo, já ia estar quase ali. Depois fazer alguns ajustes e descansar para a competição. Então, foi bem desgastante, assim, eu passei por momentos de, não, tá tudo bem, eu tô bem, né, a gente vai treinar e tal, e passei por momentos de, meu Deus, por que que isso tá acontecendo? Né, com uma angústia muito grande, né, de, de medo de ter jogado, né, toda a preparação fora, assim, né, tudo que eu já tinha evoluído, tudo que eu já tinha treinado, você voltar lá, estaca zero, sabe? Eu tava com uma angústia nesse sentido. Mas aí a Olimpíada foi adiada, a gente, né, conseguiu, na medida ali do possível, se manter ativo, treinando. Em alguns momentos, né, fui para Porto Alegre para treinar em Porto Alegre, ficar com a minha família. E aí, aos poucos, a gente foi voltando à rotina mais parecida. Ainda não estou numa rotina normal de treino, estou treinando menos do que costumo treinar, né? Menos sessões e menos tempo também, né? Porque a gente tem aqui também um protocolo de limite de tempo, de treino e também de sessões.
Então, uma semana, por exemplo, que eu chegava a nadar 60, 70 quilômetros, hoje eu consigo nadar no máximo 40. Tá. Então, já é bem menos do que o ideal, né? Mas pelo menos eu estou conseguindo treinar, estou conseguindo fazer, acho que até mais do que a maioria dos atletas no Brasil estão conseguindo fazer hoje. Então, de certa forma, eu sou grata, né, pelas oportunidades que eu estou tendo nesse momento, pela estrutura que eu tive, né, o auxílio de muitas pessoas me ajudando, né, nessa questão de ser nômade, né. Eu fiquei na casa de amigos, hospedada em, em cidades que não eram onde eu tinha residência, né, então eu fui bem recebida, acolhida por amigos e tive, assim, essa, esse carinho, né, dessas pessoas que viram que eu estava nesse momento precisando e estenderam a mão para mim. Não, muito legal, né? Porque tem gente que está Uhum. trancada em casa 5 meses, né? Não entra ninguém, né? E o amigo acolher essa hora é muito bacana, isso aí é muito Sim, gratificante. Conta uma coisa, o sonho é conquistar a vaga olímpica na prova dos 1.500. sim. Muito bem. E para quem não acompanha a Betina, ou para quem está começando a acompanhar a Betina, é, como é que está esse sonho? Ele está próximo? Você acha que o tempo de limite para a Olimpíada é alcançável? Você está se motivada a conquistar essa vaga? Com certeza. Eu tenho 16,38 de 1.500 e o índice olímpico é 16,32. Então tem que baixar aí 6 segundos, que numa prova de 1.500 é relativamente pouco, Possível. né? Sim, Porque sim. se eu melhorar aí 20 centésimos a cada 50 metros já vai dar o tempo, entendeu? 20, 30 centésimos. Então, como uma prova mais longa, pequenos detalhes fazem muita diferença. Então, melhorar um pouco o fundamento, virada, né? São 29 viradas. Se eu melhorar um pouquinho em cada virada, já vai dar, né? Sem contar, lógico, de um acréscimo de condicionamento físico, melhora de treino, né, em si, e de técnica, tudo isso vai somando, vai fazendo muita diferença. Então, eu acredito que eu estou bem perto, sim, e que eu vou conseguir alcançar isso no ano que vem. Muito bom. Não, com certeza a gente vai estar na torcida para que você, para que a Viviane também consiga essa vaga, né? Eu sei que a gente tem que se preocupar com a nossa prova, com a nossa corrida, né? Mas saber ter uma outra atleta, né? Que já está conseguindo nadar abaixo do índice olímpico, né? Na raia ao lado. Isso você acha que ajuda, de certa maneira, a sua prova? Eu vou fazer a minha prova na seletiva, né? Não vou ficar prestando atenção muito nas adversárias. Eu vou estar com o principal adversário vai ser esse, o tempo do índice, vai ser eu mesma. Então, acho que eu não vou prestando muita atenção. Claro que por ser uma competição, a gente acaba, né, tendo sempre ficar atento aos adversários, mas o meu foco vai ser totalmente no meu ritmo de prova, na minha característica, que é o final forte, e vou manter a minha estratégia para bater o tempo que eu tenho que fazer. Vai ser o meu principal adversário na seletiva olímpica, esse tempo de 16,32. Haja coração da gente ver essas meninas aí atrás do índice aqui, né? Ainda mais depois que vocês passam aqui para o programa, a gente fica mais torcedor ainda, né? A gente já gosta tanto da natação, a gente gosta tanto do esporte feminino, né? E que ele cresça cada vez mais. Então a gente já torce mais ainda para as meninas. E pelo menos essa é a visão minha, do Luiz, do Jorge, que fazem o programa aqui já há 3 anos, né? Me fala uma coisa, Betina. A gente tem acompanhado aí nos últimos dias diversas opiniões sobre a natação feminina, né? Do primeiro post lá, que foi comentado com a Poliana, né? Esse final de semana também um outro programa
na Fox Sports, também comentando sobre esse mesmo assunto, né, da natação feminina, que eu até é até triste falar, eu até brinco que já virou até um paradigma, porque são tantos anos que a gente ouve sobre a natação feminina, né? Mas eu particularmente, eu não vejo uma ação concreta, né? Uma ação que gere resultados assim, né? Então, assim, me conta uma coisa, na sua opinião, o que a gente precisaria ser feito para que a gente possa ver mais nadadoras nas seleções principais? Acho que o principal são projetos específicos para natação feminina, né? Que hoje em dia não tem. São teve no início do último ciclo olímpico, mas foi pontual e não teve continuidade. Então, a gente precisa de projetos para natação feminina e de continuidade, que visam o longo prazo, porque um ano, dois, três de projeto não vão ter o resultado esperado, né? Isso só vai ser colhido ali 7, 8, 10 anos para frente, um investimento que seja feito hoje, que comece hoje. Então, são vários anos, né, décadas de atraso, né, no esporte, não só na natação, mas no esporte feminino, né, como um todo. Sim, sim. A nossa primeira medalha olímpica na natação foi na última Olimpíada, em 2016, e sendo que a natação masculina tem, se não me engano, 13 ou 14 medalhas olímpicas, a natação feminina recém conseguiu conquistar a sua primeira medalha olímpica. Então, a gente está, sim, muito atrasado, mas é um atraso cultural, um atraso da nossa sociedade, né? As mulheres, por muitos anos, foram proibidas de praticar alguns esportes, por muitos anos eram desincentivadas a praticar esporte, recriminadas, não têm até hoje as mesmas oportunidades, o mesmo incentivo, tanto nos clubes quanto nas famílias, às vezes, né, o pai, mãe, a família não incentiva, não dá o mesmo incentivo que dá para o menino a praticar esporte, né? As confederações, o Comitê Olímpico, todas essas entidades que não têm um olhar para o esporte feminino. Lógico que agora, com essa mobilização, a união de todas as atletas, está sendo aberto um espaço para a gente falar o que a gente quer, né? O que a gente quer é a mesma coisa que a CBDA quer, que o Comitê Olímpico quer, que é mais mulheres chegando às Olimpíadas, chegando lá e disputando medalhas, disputando o ouro olímpico. Porque a gente ouve muito, porque as mulheres vão para a Olimpíada para passear, para participar. Só que a gente não quer ir para participar, só para, entre aspas, passear, que é o que dizem. A gente Aham. quer sim disputar a medalha, só que o resultado vem com com projetos a longo prazo, com um processo de investimento, tanto ali desde a base ao alto rendimento. E se não tem isso, como é que vai cobrar o lado, sabe? Como é que vai que as meninas hoje cheguem na Olimpíada e disputem as medalhas com atletas que têm toda uma estrutura e um incentivo que a gente hoje não tem, né? Então a gente quer isso, né? Igualdade de oportunidade, igualdade de incentivos, projetos específicos para a gente se desenvolver e conseguir, né, que outras mulheres conquistem as medalhas olímpicas e como a Poliana conseguiu, né? Que é, que é o que a gente não tem hoje. Não, eu acho que você falou, eu assino embaixo o que você está falando aí, principalmente essa questão de ter projetos de médio e longo prazo. Não adianta fazer um projeto de 2 anos, isso não existe, né? Isso é só para a gente tampar o sol aí com a peneira, né? E a gente tem que também parar para pensar que as mulheres, em termos de Olimpíadas, para o Brasil, elas vêm cada ano conquistando mais medalhas, né? Sem o Sim, apoio. Isso que é mais doido, né? Sem o apoio necessário, né? Então, hoje a gente tem um judô sim, feminino que é onde a mais. gente podia chegar, né? O que a gente podia conquistar se tivesse o mesmo.
o mesmo incentivo, a mesma oportunidade de treinamento. Elas sempre levam os homens para treinar fora, para até fazer training camps no Brasil. Os revezamentos masculinos, lógico, os revezamentos masculinos têm chance de medalhas olímpicas. E aí, os revezamentos femininos, hoje em dia, não tem chance de medalha olímpica. Então, a gente faz o quê? Ah, esquece o revezamento feminino. Não, né? Vamos dar oportunidade para que essas meninas evoluem e um dia a gente consiga disputar as medalhas olímpicas, assim como os homens hoje disputam, e isso é maravilhoso que eles estejam nesse nível, mas a gente também quer chegar no nível que eles estão, né? E para isso a gente precisa dos meios, porque nada acontece da noite para o dia, nada acontece sem um investimento que correspondente ao resultado que se quer. Eu acredito muito que precisam as confederações de cada esporte, aquelas confederações que hoje não valorizam tanto o esporte, o naipe, vamos dizer assim, o naipe feminino, que elas comecem a valorizar. E para isso, precisa, como você falou, precisa ter um projeto de médio a longo prazo, um belo de um projeto, né? Bem escrito, que seja prático, levando em consideração as dimensões continentais do nosso país, porque eu acredito que a gente, independente de pandemia ou não, a gente tem diversas empresas multinacionais aqui no Brasil que gostariam de investir no esporte feminino, né? O esporte feminino, porque muitas Sim, vezes os produtos, né, esses produtos comercializados por essas empresas são diretamente para o público feminino. Então, quer dizer, existem diversas empresas que podem ajudar. O que precisa ser feito, sim, é uma coordenação e as confederações esquecerem que talvez o presidente tem um cargo de 3 anos, no máximo mais 3, enfim, né? Fazer uma coisa a longo prazo ou dar continuidade do que for feito na gestão anterior, né? Isso é muito importante. Senão a gente não consegue evoluir, infelizmente, e aumentar o número de participação da mulher. Isso é uma coisa que é muito triste. A gente vê diversos atletas aí perdendo, né? A gente perdendo a possibilidade de ter essas sim. atletas. O esporte é um ambiente machista e já é de muitos, não é de hoje, né? A gente está, todo mundo, tanto mulheres quanto homens, reconstruindo esse pensamento. É uma coisa que da nossa sociedade, a gente está nesse processo. Eu acho que muitos de nós já tivemos pensamentos machistas, já tivemos falas machistas, aceitamos situações que hoje a gente vê que não é legal, que não é aceitável, mas é uma reconstrução de todos esses valores que a gente está hoje vivendo, e isso é bem importante. E no meio do esporte, isso é ainda mais evidente. Turma, então assim, a gente vai falar mais amanhã sobre o esporte feminino, então fica aqui o meu convite para você, amanhã a partir das 20 horas, eu vou estar com a jornalista e criadora do perfil Mulheres do Esporte Oficial, Liana Coelho, gaúcha, que nem a Betina, vai estar conosco aqui conversando sobre o esporte feminino, vai ser um papo muito legal, ela já tem um trabalho muito bacana. Betina, temos 1 minuto e 37, 150 metros, para você deixar uma mensagem final para o pessoal aí, né? Para ir, eu já vou me despedindo. Fique à vontade, 1 minuto e 27 para você falar, minha querida. Muito obrigado. Obrigada, eu adorei o nosso bate-papo aí, foi super válido. Queria agradecer a todo mundo que participou da live, mandou perguntas, agradecer o seu convite e gostei bastante, foi muito legal a gente poder trocar essa ideia e, né, falar sobre esses temas, falar sobre um pouco da minha carreira também, mas falar de temas que são super atuais do esporte e tirar dúvidas também do pessoal. Quem quiser me mandar mensagem no Instagram, eu sempre respondo, então pode mandar lá na mensagem e que eu vou responder e adoro compartilhar isso, minhas experiências e tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigado, obrigado, Betina. Prazer falar com você. Super carinhosa com a gente, super atenciosa. Muito obrigado a todos que acompanharam. A Sofia tá louca para que você volte aos treinos junto com ela, tá bom?
Então, pessoal, amanhã a gente volta para se ver novamente aqui a partir das 20 horas, tá ok? Programa Spot Show, 3 anos no ar. Beijos, abraços para todo mundo. Obrigado, Betina. Gratidão, sucesso. Vamos estar acompanhando junto essa conquista aí de índice.